Ter uma boa renda parece o passaporte para realizar grandes sonhos, não é mesmo? Mas, e se não for? É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar num caso real de um casal que, mesmo com um bom dinheiro entrando, se viu num beco sem saída na hora de comprar a casa própria. Então, fica a pergunta no ar. Será que ter uma boa renda é o que basta para alcançar aqueles sonhos grandes? Muita gente diria que sim, sem pensar duas vezes. Mas a realidade é um pouco mais complexa. O dinheiro, na verdade, é só o começo da jornada. A chave para virar o jogo está em outro lugar. Vamos começar com a história. Pensa no casal com um sonho bem definido e uma renda combinada que, olha, muita gente ia chamar de ideal. Só que por trás dos planos existia uma frustração. Uma frustração que crescia a cada dia e começava a pesar não só nos planos, mas na própria relação deles. De um lado da balança, a gente tinha o sonho. A casa própria, sabe? Em um ano. Ter o próprio canto, independência. Do outro lado, a realidade, que era bem mais dura. Morar com a família, o que acabava gerando atritos, falta de privacidade e aquela incerteza sobre o futuro que não saía da cabeça. Era essa tensão que estava no centro de tudo. E o mais curioso, ou talvez o mais frustrante para eles, era que, no papel, a conta fechava. Eles tinham uma boa renda combinada, já tinham juntado uma grana legal, na casa dos 5 dígitos, parecia que era só esticar a mão e pegar o sonho. Isso mostra que o buraco era mais embaixo. O problema não era a falta de dinheiro, e sim a falta de um mapa, de um plano claro. E é exatamente aí que entra em cena o especialista Admilson Longo, do cuidadofinanceiro.com. Em vez de chegar como uma fórmula mágica, uma solução de prateleira, o trabalho dele foi outro: aplicar uma abordagem de diagnóstico mesmo, para ir fundo e entender a causa real do problema. Essa abordagem tem até nome, se chama medicina financeira. E a filosofia por trás é genial de tão simples. Pense num médico. Um bom médico não dá só um remédio para febre. Ele investiga o porquê da febre. Aqui é a mesma coisa. A ideia era ir além dos sintomas, tipo a ansiedade, a paralisia na hora de decidir, para encontrar o que de fato estava causando o problema. E olha, a análise foi fundo, e o que apareceu foi um verdadeiro emaranhado. Primeiro, o prazo que eles queriam, de 1 ano, simplesmente não batia com as ferramentas que eles estavam considerando. Segundo, faltava clareza total do dinheiro que eles tinham na mão, misturando poupança, uma herança que entrar, FGTS, uma confusão. Jogue aí na conta uma insegurança sobre o futuro da carreira e possíveis problemas com histórico de crédito. E, para fechar com chave de ouro, uma confusão gigantesca sobre como o tal do consórcio imobiliário funcionava na prática. Ok, antes da gente continuar, só um ponto importante, tá? Este caso que estamos analisando é real, mas foi completamente anonimizado. A gente usa só para fins educativos mesmo, nada do que for dito aqui é uma recomendação de investimento, combinado? Beleza, com o diagnóstico na mão, a gente chega naquele momento, o ponto de virada. Sabe, aquela hora em que uma única informação nova acende uma luz e mostra um caminho que ninguém estava enxergando? O grande nó na cabeça do casal era o seguinte: financiamento tradicional ou consórcio. Eles estavam literalmente paralisados nessa escolha. Não conseguiam decidir porque, no fundo, não entendiam qual das duas opções se encaixava melhor no que eles precisavam. E é aqui que entra a grande virada de chave. Um conceito chamado lance embutido. Calma, vou explicar. Imagine poder usar uma parte do próprio prêmio que se quer ganhar para aumentar a chance de ganhar mais rápido. É uma estratégia para acelerar a contemplação no consórcio sem precisar tirar mais dinheiro do bolso. Quando o casal entendeu isso, tudo mudou. Isso leva a gente para uma lição fundamental. É um insight do próprio Admilson Longo, que diz o seguinte: a ferramenta certa não é aquela da menor parcela. É a que realiza o objetivo com o menor custo total do dinheiro. É uma virada de chave no pensamento, né? Parar de olhar só para a parcelinha do mês e começar a enxergar o custo total da operação. É isso que separa um plano amador de um plano profissional. Então, com o diagnóstico feito e essa nova visão sobre o custo do dinheiro, finalmente foi possível sair da confusão e montar um plano de ação. E não foi mágica, não. Foi um processo lógico e bem estruturado, um passo de cada vez. O método do cuidado financeiro foi aplicado na prática. Primeiro passo, simular todos os cenários. Colocar na ponta do lápis o financiamento e as diferentes formas de usar o consórcio. Segundo, analisar essas estruturas mais avançadas, como lance embutido, para ver como acelerar as coisas. E o terceiro, o passo de ouro, calcular o custo total de cada caminho. Aí sim, com tudo na mesa, a comparação fica justa e a gente descobre qual opção é de fato mais inteligente no longo prazo.
Percebe? A solução entregue não foi um faça isso, foi uma comparação clara com números, mostrando o caminho mais econômico para chegar na casa dos sonhos. Foi isso que deu ao casal a clareza e, mais importante, a segurança para tomar a decisão, sabendo exatamente o porquê daquela escolha. Bom, no fim das contas, qual é a grande lição que fica dessa história toda? Porque este caso traz um aprendizado financeiro que serve para todo mundo que tem um grande objetivo na vida. E tudo isso se amarra numa filosofia de trabalho do Admilson Longo que é muito poderosa. Dinheiro é meio, não é o fim. O objetivo final é viver bem, não é só ter muito. Um plano financeiro só faz sentido de verdade quando ele serve para melhorar a vida. Então, vamos resumir os aprendizados? Primeiro, ter uma boa renda é só o começo do jogo, não é o plano todo. Segundo, um diagnóstico financeiro de verdade é fundamental antes de escolher qualquer caminho. Terceiro, entender o custo total do dinheiro é muito mais importante do que ficar caçando a menor parcela. E por último, saber usar as ferramentas financeiras do jeito certo pode tirar do papel aqueles sonhos que pareciam impossíveis. E, para a gente fechar, fica uma pergunta para pensar. Qual é o verdadeiro custo do seu plano financeiro hoje? O foco está na parcela que cabe no bolso todo mês ou no valor total que está sendo pago para realizar um sonho? Parar para pensar nisso já é o primeiro passo para uma baita mudança. Olha, a transformação financeira sempre começa com o primeiro passo. Para entender como essa metodologia da medicina financeira premium pode trazer mais clareza para os seus objetivos, o caminho é visitar o cuidadofinanceiro.com.br. Valeu pela companhia e a gente se encontra na próxima.